uma puxa a outra, um puxa o outro. Nossa, gente, eu não resisti. Tive que. Hoje estou aqui no meu segundo episódio, assim, um atrás do outro, porque me lembrei que tem uma história no livro que eu conto de um fail, assim, total, assim. Se tem um, né, tipo, total failure, assim, né? Pá, falha, deu falha no sistema. E eu sempre fui muito empolgada, muito intensa com as coisas. E eu achava que as pessoas tinham a mesma energia, a mesma intensidade. Então eu falava e tal, e achava que as pessoas estavam comigo, mas eu comecei a entender ao longo dos anos e trabalhando aí com muitas pessoas, comunidades, que não é assim, né? A gente tem que realmente respeitar o momento do outro, o tempo de amadurecimento do outro, principalmente quando a gente está falando de arquiteturas sociais para aprendizagem. E eu tenho um sistema meu, assim, de aprendizagem que, quando eu estava trabalhando na Thomas, que era essa instituição binacional aqui em Brasília, eu tinha sempre, eu me colocava um desafio semestral de aprender alguma coisa nova, principalmente trabalhando na área de tecnologias educacionais e inovação. Eu tinha que sempre estar um pezinho à frente, né? Pensando, vendo o que estava, quais eram os sinais, as tendências, testando, vendo o que fazia sentido em termos educacionais e tal. E aí, eu me lembro quando eu escutei falar pela primeira vez de wikis. E antes da Wikipédia, assim, o wiki, assim, é como esse conceito de um espaço colaborativo em que as pessoas editavam páginas do outro e construíam em cima do conhecimento do outro, né? E eu já achei aquilo incrível, achei sensacional, assim, porque aí a gente está falando, na época a gente falava web 1.0, indo para a web 2.0, que é essa web participativa, né? E hoje a gente já está, não sei que número que é, que número que estão dando, talvez, sei lá, cara, não faço ideia, mas enfim. E quando a gente começa a ver a internet e os espaços digitais como esses espaços participativos e muito mais dessas engrenagens, né, se conectando, esses nós de conexão com muita inteligência coletiva sendo amplificadas pelas tecnologias disponíveis, aí surge no meio de tudo isso esse conceito de wiki, de um espaço totalmente colaborativo, muito mais horizontalizado, em que a gente tinha um histórico de quem estava editando e atualizando as páginas, mas sem um controle, assim, né, de alguém determinando quem, quem mexia na página. A gente tinha e tem até hoje isso, né, porque você tem que dar permissões, mas era isso, quando você colocava uma pessoa, um grupo de pessoas para dentro, essas pessoas podiam editar ali a wiki, mexer e colaborar. E eu achava aquilo sensacionais. Comecei a testar isso junto, obviamente, com os webheads que já estavam fazendo isso. Comecei a usar plataformas, né, de wiki e logo em seguida, inclusive, comecei a trabalhar forte com o pbworks.com, que até hoje é fortíssimo e tal, e adorava, porque ele era bem simples de mexer. A entrada era muito sem fricção para o usuário, depois que o usuário entendia assim, o básico ali de navegação, de permissões e edições, era bem tranquilo, assim. E eu já trabalhando na parte aí de tecnologias educacionais, como supervisora de tecnologias educacionais na Thomas, eu disse, pô, gente, isso é sensacional, não sei nem por que as pessoas... Eu não sei porque os educadores preparam aulas separadas, porque eu imaginava assim, gente, uma escola, você tem lá 10 professores dando aula do primeiro ano do mesmo conteúdo. Cara, por que cada um está preparando o seu? Se a gente juntasse todo mundo, cada um fizesse uma parte, ou então a gente começasse a compartilhar os planos de aula que a gente já tem, para melhorar esses planos de aula juntos e digitalmente, sem ter que se encontrar, eu disse, gente,
Para mim, isso faz total sentido. Eu não via outra forma de fazer. Eu dizia assim, gente, não tem para que você ter a sua pastinha, eu ter a minha pastinha. Pô, vamos juntar o bolo que vai ficar muito melhor e muito mais tranquilo, né? Quer dizer, você acaba economizando tempo, porque você pega a ideia de um colega, junta com a sua, né? E aí vira algo muito mais explosivo e principalmente para os alunos. Então, eu fiquei com isso na cabeça. De wiki, estudei bastante. E decidi criar uma wiki para trabalhar na Thomas com os professores. Eu trabalhava muito com formação de professores e tal. E aí a gente tinha um grupo e tal. E aí eu assim, não, gente, isso aqui vai bombar, né? Vai ser incrível. Todo mundo, né? Não tem, tipo, em inglês a gente diz no-brainer. Tipo, não tem porquê não querer estar lá. É trivial, assim, né? Bom, lê do engano. Nada é trivial, né? Nada é tão óbvio quanto parece ser e nada é tão trivial. Então, o que parecia uma coisa super óbvia para mim de colaboração era o meu momento já. Eu já estava nessa vibe, eu já colaborava muito com os webheads e já via a potência disso como grupo, o que que eles entregavam, o que que a gente entregava para a comunidade. Eu dizia, gente, faz total sentido, né? Mas não fazia sentido ainda para os professores na Thomas. Na verdade, não fazia sentido para muito professor no Brasil, para a maioria. Acho que acho que tinha uns 4 ou 5 malucos que eu conhecia no Brasil que já trabalhavam com isso. Então, eu lancei a ideia da Wiki e tal. O que que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Eu falando sozinha, a louca, que história é essa? Como é que a gente vai fazer isso? Não, tipo, aquele papo de sempre, né? Que história é essa? Pra quê? Não, dá muito trabalho e tal. Enfim, nada deu certo. Continuei colaborando com a Wiki, fazendo o Wiki, inclusive com os meus alunos, em projetos com webheads, no Electronic Village Online, que era esse projeto dos webheads anual de formação de educadores no mundo inteiro e tal. A gente usava já o Wiki, eu amava assim e tal, mas onde eu trabalhava, e às vezes acontece isso, né? Primeiro a gente tem um reconhecimento externo, a gente consegue levar as coisas para fora do que para dentro, né? E eu aprendi isso a duras penas, apesar de toda a minha empolgação, ou talvez por causa de toda a minha empolgação. E aí, o que que eu decidi então? Beleza, então não é o momento, e a ficha começou a cair, né? Dessa questão do timing das pessoas e do amadurecimento delas para escutar o que você tem para dizer. Quer dizer, se a gente tem um poste, não adianta a gente ficar puxando o poste, né, gente? Vamos combinar? Tem que ter uma certa flexibilidade, adaptabilidade aí de mentalidade pra gente, né? Tem que estar, né, assim pra gente começar o nosso dar a cordinha ali, né, pra pessoa vir junto ali, né, a passos curtos e depois mais longos, né? Então, teve muito disso. E aí eu passei 2 anos fora, fui morar fora. E, enfim, estava de licença, fui com a família por causa do trabalho do meu marido. E aí, quando eu voltei, eu disse, cara, dessa vez vai ser diferente. Eu conto um pouquinho disso no livro, mas aqui com mais detalhes, né? A gente tem mais espaço aqui para essas minhas confissões. Eu disse, pô, aqui, agora, quem sabe? Mas eu vou de uma outra forma, porque eu já tinha aprendido muito sobre isso. E aprendi muito que quando a gente está lidando com comunidades e com pessoas, a gente tem que usar a técnica de guerrilha. É isso, técnica de guerrilha. Você não vai e ataca de frente, você vai pelas beiradas, ainda mais que somos poucos, né? Com muitos. Então vai pelas beiradas, vai assim, ó, vai assim, e aí você vai, ó, levando a galera, né? Então, o que que eu fiz de diferente com essa minha técnica de guerrilha? Em vez de fazer, uma capacitação, vou fazer uma capacitação, vou ensinar todo mundo a usar, né? Fiz nada disso.
Na época tinha a Lilian Marchesoni, que era da minha equipe já, assim, a gente era bem próxima e tudo mais, e ela era a mestra na época, ela era a rainha do PowerPoint para criar jogos. Ela fazia altos jogos de PowerPoint, não parecia PowerPoint, parecia que era um aplicativo, na época nem existia assim isso, mas parecia um aplicativo, assim, era incrível, incrível. E eu usava muito em sala de aula esses PowerPoints da Lilia e tinha essa coisa da gente usar tinha a troca não só das pastas físicas, mas na época já se trocava muito pendrive, né? Pendrive. Pô, me empresta seu pendrive aí. E eu ficava louca com aquilo, porque eu sempre brinquei que o pendrive é a coisa mais anti-higiênica da face da Terra, né? Vamos combinar? Leva vírus para tudo quanto é canto. Então eu ficava louca com aquilo. E eu vendo aquele movimento, então essa questão da gente como puxadora de comunidade, da gente parar um pouco, dar um passo para trás, olhar esse universo, escutar e perceber o que está acontecendo, né, esses movimentos, eu disse, pô, vou fazer o seguinte, vou chamar a Lilian. Eu já tinha a Wiki aberta, né? Lembra que eu tentei fazer, então eu tinha já a Wiki, estava parada, mas estava lá. Vou conversar com ela e vamos colocar o material dela na Wiki para compartilhar com todo mundo. Então vai ter um repositório de materiais didáticos de recursos educacionais criados por ela, que são de muito valor para a galera, eles vão querer. E aí quem pedir, em vez dela dar o pendrive, ela diz, tem esse link aqui, você acessa por aqui. E aí, você acha que deu certo dessa vez? Cara, deu muito certo. Mas é o seguinte, a gente não divulgava. De novo, técnica de guerrilha. Então era assim, a gente colocou o material dela lá, eu e ela subimos os materiais, os PowerPoints dela, os joguinhos, né? Então tudo que estava no pendrive dela a gente colocou na plataforma. E quando a gente colocou na plataforma e continuou aquele negócio, ela mostrando na sala dos professores o que ela estava fazendo, a galera pedindo, quando alguém vinha pedir, a gente combinou que dessa vez a técnica, a estratégia era, você não dá o pendrive, você diz, vai lá no link. E claro que a gente criou também todo um branding para isso, name, né? A gente deu um nome bonitinho para a plataforma e tal, então chamava CTJ Connected, né? CTJ de casa Thomas Jefferson, que era como a gente falava, CTJ, professor de inglês, e conectado, né? Então tinha tudo a ver, CTJ Connected. Então vai lá no CTJ Connected. Então esse espaço virtual, ele tinha nome. Então também tem isso, na técnica de guerrilha não é só a estratégia tem que ser completa com muito de teoria comportamental mesmo, assim, na veia, e de trazer não só o engajamento das pessoas, mas o engajamento das pessoas por ser objeto de desejo, pela questão da exclusividade, pela questão do nome, então tudo isso atraiu. O que eu fiz aí então? Foi esse o combinado e começou a rodar. Então a gente começou a colocar pessoas para dentro, a gente dava acesso, mostrava como é que acessava, e essas pessoas começaram a baixar os materiais que estavam lá no CTJ Connected. E começaram a baixar e começou a ter um burburinho ali, né? Começou aos poucos e tal. Lembra que é técnica de guerrilha, você não faz barulhão, você vai fazendo burburinho. É isso, burburinho. E fomos. Bom, o que aconteceu? A partir daí, o pessoal vinha pra mim e pra Lília dizer, pô, eu tô vendo aí que o pessoal tá não sei o quê, pô, por que eu não tô nesse lugar aí, nesse CTJ Connected aí? Por que fulaninha e fulaninho tão e eu não tô? Exclusividade. E aí a gente começou esse trabalho, então o burburinho começou a ficar mais alto, né? E as pessoas querendo entrar, e eu disse, não seja por isso, vou te colocar agora, me dá aí teu e-mail, vou te dar permissão, te convidar, você vai receber um convite e tal, olha, para acessar isso aqui, super simples e tal, tá tudo explicado aqui, na primeira página você já tem os links aqui, já tem né, você já vai saber o que tem no CTJ Connected, no repositório e tal, e é isso, e eu não chamava de repositório, olha que nome pesado, faça também de um jeito que seja leve, que seja, né, interessante, que seja instigador,
Isso tudo faz diferença quando você está trabalhando com comunidade, né? A questão da comunidade é como que você faz com que as pessoas se sintam atraídas por aquilo, pela ideia, pelo propósito, pela causa, pelo movimento, né? Por outras pessoas. Então, tudo faz diferença. E foi isso que eu comecei a aprender e a colocar na prática, e muito também do que eu já tinha experimentado com os próprios webheads, né? Então, é isso, uma coisa puxa a outra, então uma comunidade puxa a outra. O fato de eu ter aprendido tanto com os webheads me levaram para esse outro lugar de entendimento de como trabalhar com as pessoas de uma forma que elas quisessem fazer parte. E foi isso que eu entendi, que não era a gente puxar quem não estava no momento de ser puxado, mas dar cordinha para a pessoa quando ela se sentisse confiante o suficiente para segurar nessa cordinha e a gente vir junto ali, ó. Imagina várias mãos aí segurando e puxando algo, né? Foi isso que a gente fez. O negócio ficou tão explosivo, o CTJ Connected, que antes ele era super informal e tal, e começou a ter uma robustez. Claro, eu estava ali organizando, porque começa a ter muito conteúdo, as pessoas começam a subir. Os quietos, alguns que até bem antigos, que tinham décadas lá na Thomas, começaram a postar conteúdo e começaram a receber feedback dos colegas, dizer, nossa, que material incrível, escrever no CTJ Connected. E essas pessoas começaram a ter voz e ser reconhecidas, e uma coisa foi levando a outra, uma coisa puxando a outra. Então, se eu me sinto reconhecido pela comunidade, o que eu faço? Eu coloco mais coisa, e isso vai elevando a energia do grupo. E começou um movimento incrível, assim, foi um período muito incrível, assim, de energia, das pessoas interessadas, dos professores querendo aprender mais. E aí a gente começou, sim, a fazer várias formações, mas que vinha a demanda deles. Eles puxavam a gente. Eles que se sentiam no controle, determinando o que eles precisavam aprender. E essa foi a total diferença. Eu saí de uma pregadora para uma puxadora. E o pregador fica lá na frente, a pregadora fica lá na frente, dizendo o que cada um tem que fazer. A puxadora, o puxador vai lá e dá a cordinha e ajuda todo mundo a vir junto. E a puxar o próximo da cordinha que ainda está lá embaixo. É assim que a gente vai evoluindo como comunidade. E o CTJ Connected me mostrou isso, o poder da gente ser mais estratégico, da gente pensar como é que a gente usa essa técnica de guerrilha aí pelas beiradas com quem já está a fim de ir. Da questão da pessoa querer pertencer, da pessoa querer ser reconhecida pelo trabalho dela e pela especialidade dela. Nossa, nunca vou me esquecer, né? Bom, não preciso dizer da Lilian, que explodiu com tudo, ela já era bem conhecida na Tom, mas aí, os joguinhos dela eram incríveis. E aí também surgiu a Lísio na parada, que é uma dessas professoras que já tinha ela já tinha décadas quando eu entrei na Thomas. E ela virou a rainha do PPT, assim, criava conteúdos maravilhosos, queria aprender, queria fazer, queria compartilhar. Todos os recursos dela eram muito comentados, né? E aí a gente foi criando esse círculo virtuoso de compartilhamento de recursos educacionais, de objetos de aprendizagem de todos os tipos, né? Os ODAs. Isso virou um movimento incrível, nunca vou me esquecer e sou muito grata por essa lembrança, assim, de tudo que a gente construiu juntos nessa cordinha, né, um puxando o outro real, assim, e essa cordinha foi aumentando e acelerando e a gente trazendo mais gente juntos. Quando eu saí da Thomas, a gente já tinha mais de 20 mil recursos educacionais criados. O CTJ Connected passou a se chamar CTJ Net de rede, porque cresceu demais, então a gente ampliou a plataforma, tivemos que pagar inclusive outro plano, tive que convencer a diretoria, né, a alta gestão de que era necessário na época
Os coordenadores acadêmicos e os supervisores também, que tinham lá o timing deles, né, o momento deles também, vieram para junto. A gente também começou a organizar os espaços deles lá de colaboração entre eles. E a contribuição dos professores para o CTJ Connected e depois para o CTJ Net também virou a questão até de... entrou para a avaliação dos professores. Então, uma coisa que começou como técnica de guerrilha se formalizou. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Uma ideia puxa a outra, uma pessoa puxa a outra, e a gente tem que respeitar o timing, o momento de cada um.